levantou 20 minutos, comeu, foi ao banheiro e já está satisfeito. Né? Mas se você sentou de novo é porque o espírito não. Não poderia ter ido embora escondido. Poderia, tá tudo separado, ninguém está vendo, então quer dizer, vamos direto. Se você voltou, é porque o teu espírito quer mais. Leva isso para todas as coisas, todas as prioridades. Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Vamos em frente. Ainda Jung. A sensação constata o que realmente está presente. O pensamento nos permite conhecer o que significa este presente. O sentimento, qual o seu valor? A intuição, finalmente, aponta as possibilidades do de onde e do para onde que estão contidas neste presente. As 4 funções são algo como os 4 pontos cardeais, tão arbitrárias e tão indispensáveis quanto estes. Então, o que nós estávamos falando anteriormente é da polarização. O equilíbrio é visto aqui. Então, todos eles funcionam em harmonia, e funcionando em harmonia, o que eu consigo? Eu consigo constatar o que está presente, porque isso parece óbvio, mas não é. Tem gente que você precisa desenhar para ela entender o que está acontecendo, e ela fala, não sei. Tem gente que precisa disso. Vai dando demonstrações, mas não se conecta. Está lá na cara, a pessoa está lá arrumando o cabelo, virando de um lado para o outro, sorrindo, tocando, e a pessoa pensa, será que ela gosta de mim? Já está apaixonada, será que ela gosta de mim? Então, se eu não conecto com isso, eu fico inseguro. Porque eu fico na angústia. Gostam de mim ou não gostam de mim? Será que eu vou ou será que eu não vou? A pessoa às vezes está 4 anos numa empresa e ela pensa, será que o meu patrão gosta de mim? 4 anos. Deve gostar, né? Talvez eu não tenha conseguido perceber isso ainda. Ele chega de mau humor, ele me olha feio. Quem está de mau humor vai olhar feio até um cachorro. O importante é, você está aí há 4 anos, então ele gosta do seu trabalho. Se ele gosta de você, são outros 500. Isso vai se dando em tudo. Estou casado há 5 anos, será que minha esposa gosta de mim? Olha, para ficar 5 anos com uma pessoa, é difícil fazer uma faculdade de 5 anos que só tem que ir à noite, calcula ficar num casamento, que é o tempo todo. Tem que gostar. E às vezes nessa não percepção é que o indivíduo fala, ela não gosta, eu vou fuçar nas coisas dela, eu vou segui-la, eu vou acusá-la, não coloca essa roupa, quem você pensa que é, essas amigas que você não gosta. E aí eu quero tanto que ela não goste de mim que eu consigo fazer ela não gostar mais. Não é? Tá lá, ela está dizendo, eu estou com você, eu me casei com você, eu estou morando na mesma casa que você, o que mais eu preciso fazer para você entender? E o indivíduo não entende. E não entendendo, perde. Por que se mantém o comportamento? Porque nessa coisa de ficar buscando que o outro não goste de mim, quando eu consigo, eu falo, tá vendo? Eu sabia. Olha lá, não gostava de mim. Não, gostava, mas você foi tão insistente que eu parei de gostar. E é nesse ponto que nós vamos perdendo tudo. Perdendo aos poucos. Perde emprego, perde família, perde conexão com o sagrado. Porque eu fico, será que Deus gosta de mim? Será que eu não estou sentindo Deus gostar de mim? Onde Deus gosta de mim? É só olhar, é só sentir. Se você esticar a sua mão, você está vendo quanto Deus gosta de você. Te colocou num corpo primoroso, tão primoroso que a ciência não consegue copiar. Estão lá se matando para fazer um coração de plástico. E isso aqui já vem pronto. Só precisa de uma mãe responsável para colher e de um pai responsável para semear. Esta é a grandeza. Te permite ter essas coisas. Te permite sentir amor. Te permite transitar na terra. Mas eu não estou sentindo Deus. O que é sentir Deus então? O que seria sentir Deus? De fora. Pensamento nos permite conhecer o que significa este presente. Eu sinto e aí eu penso. Não tem como ser diferente. Tá? O que eu capto do mundo vem através dos meus sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, intuição, o que quer que seja. Isto eu capto. É uma informação neutra, um mero fenômeno.
Como isto será interpretado se dá pelo meu pensamento. E o meu pensamento se baseia nos recursos antecessores que eu tenho. Então é aí que eu interpreto. Por isto que o mesmo fenômeno para um indivíduo é prazer, para o outro é punição e para o outro é indiferença. Porque não reage, não movimenta o que está dentro. Então, eu absorvo do mundo, eu olho uma informação. Esta informação movimenta anteriores que estavam aqui. E aí eu penso sobre isso. Penso, logo existo. Porque se eu não penso, eu não existo. É isto que me faz existir. O pensar. Porque ao pensar eu me coloco. Eu entendo que eu estou aqui. Quando eu não penso, eu desapareço. Para o mundo, para mim e para as pessoas. O sentimento, qual o seu valor? Porque eu recebo uma informação, penso sobre ela, e ao pensar sobre ela, isso gera um sentimento. Este sentimento pode ser bom ou ruim. Se for ruim, eu vou falar que o valor é pouco. Se for bom, eu vou falar que o valor é muito. Então, o que você causa de sentimento, que é diferente de sensação, tá? Eu posso simplesmente ter a sensação de calor. Isso é sensação, eu vou ter, independente, eu não posso, não, eu vou sair na rua hoje sem roupa a 5 graus e eu não sentirei frio. As pessoas dizem frio é psicológico, não é. O frio está aqui, no seu tato. Então você sente o frio pela sensação. O que gerará o sentimento é, ai, como eu gosto de frio, e tem gente que fala, ai, como eu não suporto frio. São as representações que cada um traz. E a intuição finalmente aponta as possibilidades de onde e para onde. Quer dizer, de onde veio isto e para onde isto irá me levar? A intuição te fala, ó, talvez isso não seja teu. Ó, talvez seja a hora de você rever seu conceito com a sua família. Ó, talvez seja isso, é a intuição. Então esses 4 funcionando perfeitinhos, eu capto a informação, penso sobre ela, sinto e atuo. Porque se eu identifico de onde ela veio e ela está me incomodando, eu posso voltar um pouco e fechar aquela porta. Se eu identifico onde ela pode me levar e eu quero ir até esse lugar, eu busco ferramentas e começo a caminhar. No desequilíbrio há a doença. Então, as 4 funções são algo como os 4 pontos cardeais, tão arbitrárias e tão indispensáveis quanto estes. Tá? Esse sim é o nosso norte-sul, leste-oeste. E aí vem Joana. A função intuitiva, para Jung, é aquela que proporciona à pessoa a visão do futuro, a percepção de ocorrências que lhe podem ser úteis, não demonstrando maior interesse pelas coisas e acontecimentos atuais à sua volta, nem mesmo do passado, mas sim pelos porvindouros. Então ela explica. Isso é importante, a conexão das coisas. Então quando a pessoa diz assim, estudar Joana de Ângeles é difícil, na verdade Joana de Ângeles é uma organizadora de conteúdo. Se Joana de Ângeles é difícil, é porque o conteúdo que ela organiza é complexo. Assim como Kardec pegou o que os espíritos falaram e codificou a doutrina, Joana de Ângeles pegou o que os teóricos falaram e codificou a série psicológica, mas Joana de Ângeles não é a criadora dos conteúdos. Então não é difícil estudar Joana de Ângeles, é difícil estudar Jung. E Jung é o que Joana de Ângeles mais se baseia. Então este não espírita, mais espírita que muitos espíritas, nos traz essas informações. E aí eu começo a entender do que esse cara está falando. Como é que alguém chega nesse pensamento? Entender o que ele está falando é difícil. Como é que ele chegou nesse pensamento? Pela percepção, pelo método e pela intuição. Então o que eu posso fazer para alcançar um grau maior de compreensão da vida e me tornar melhor do que eu sou? O mesmo método. Tentativa e erro. Não adianta ficar com medo de, mas se eu não fizer isso com meu filho, ele não vai gostar de mim. Às vezes a mãe fala, Vitor, eu acostumei meu filho a dormir na cama comigo, mas me falaram que isso não é saudável para ele, eu não quero mais que ele durma, mas eu fico com medo de falar não, e ele racionaliza uma coisa toda e fala, calma, o que foi? Eu quero tirar meu filho da cama e eu não sei como. Ah, entendi. Por que você não sabe como? Porque eu não quero que ele se sinta desamado. E aí você vai entendendo que a relação da pessoa com o amor é proximidade. Veja, você vai conhecendo o ser pelos medos que ele tem, mesmo que sejam projetados no outro. Como assim? Então faz o processo inverso. Leve seu filho para o quarto
e durma no quarto com ele, num sofá ou num colchão no chão, mas não na cama com ele. Quando ele dormir, você volta para o seu quarto. Quando você se der conta, ele está ao lado da cama, subindo de novo. E você vai fazendo isso até ele compreender que o espaço existe e que nesse espaço pode haver amor. Fica claro? Então, se eu não sei o que eu estou buscando, se eu estou com medo do que eu estou buscando, se eu fico aprisionado naquilo, eu não cresço. Então eu vou tendo tentativa e erro. Coloco o filho lá, o filho volta, coloco o filho lá, o filho volta. Coloco o marido lá, o marido volta, às vezes não volta. Às vezes é melhor que não volte também. Pode ficar um pouco aí, tudo bem. Mas, de forma geral, essa aplicação, sempre buscar um pouco mais fundo, sempre buscar um pouco mais fundo, porque isso faz de você autônomo e autônoma. Então, como me foi perguntado assim, como é que você começou a ensinar a doutrina, ou entender a doutrina, ou complicar a doutrina, ou o que você faz com a doutrina? É justamente isso. Antes de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que estudar o Evangelho segundo os Apóstolos. Antes de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho que estudar o Velho Testamento. Não adianta eu ficar... Kardec fala coisas bonitas. Kardec repete Jesus, Moisés, Josué. Kardec repete Ruth. Kardec repete Salomão. Está tudo lá. O conhecimento já nos foi dado, mas a maioria das vezes nós esperamos alguém que faça o quê? Transforme o livro em filme para eu poder assistir. E não é por aí. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu preciso conhecer o Evangelho segundo os Apóstolos primeiro, para depois entender as conexões que o Espiritismo faz. E vai ficando cada vez mais pobre essa movimentação, e aí a pessoa não vai nem no Kardec, já vai estudar André Luiz, e ela vai indo cada vez mais até que o Espiritismo se resolva um romance espírita. Tá? É muito importante ter isso. E eu posso falar isso para vocês, porque se vocês estão aqui neste horário, é porque são pessoas que têm esse ímpeto de estudar. Então esse estudar torne-se autônomo, torne-se autônoma, não fique dependendo da interpretação do outro, porque aí você consegue ter a sua própria. Joana de Ângeles, portanto, fez isso. Estudou vários teóricos, absorveu o que era bom de um, que fazia sentido do outro, juntou tudo isso em uma série psicológica e nos deu. Mas ela não criou essas coisas. Função intuitiva para Jung é aquela que proporciona à pessoa a visão do futuro. Percepção de ocorrências, esta visão de futuro não é uma visão paranormal, é uma visão assim, baseada no que eu tenho aqui no presente e no que eu conheço de informações passadas, provavelmente vai acontecer isso. O que Jung está dizendo aqui? Causa e efeito. Intuição para Jung é o que nos coloca em contato com a causa e efeito. Qual que é a causa e efeito? Então eu começo a fumar um cigarro, a minha intuição diz, vai dar um problema aí. Aí se daqui 10 anos eu desenvolvo câncer, eu vou falar assim, tá vendo? Eu sabia. Eu previ que eu ia ter um câncer. Não, você intuiu. Porque pela lógica dos atos só poderia chegar a isso. Se eu saio todo dia andando a 150 km por hora na rodovia, é natural que em dado momento eu vá bater esse carro. Tá? Então essa intuição colocada por Jung não é assim, premonição. É uma consequência dos atos baseado na causa e efeito, mesmo que ele não tenha usado essas palavras. Não demonstrando maior interesse pelas coisas e acontecimentos atuais à sua volta, nem mesmo do passado, mas sim pelos porvindouros. Então, a intuição, no momento em que eu estou tendo a intuição verdadeira, não essa que eu falei, peraí, eu estou recebendo aqui o Wi-Fi, uma intuição verdadeira, eu não estou enxergando o que está aqui ao redor. A pessoa está falando assim, e às vezes a intuição vem, mesmo num processo terapêutico, a pessoa está falando, eu estou olhando a pessoa e de repente a pessoa começa a desaparecer da minha frente e ela vai se transformando em outra pessoa. Outra pessoa. Às vezes é uma mulher que toma um formato de homem, como se você olha muito fixo para uma coisa e vai embaçando, a intuição começa a tirar. E joga para trás do que a pessoa está dizendo, como se tivesse um olhar supervisionado de cima e depois traz de volta. E aí a informação... Você está com algum problema no intestino? Como você sabe? Não é prever futuro, é a percepção dos sintomas que estão sendo trazidos, eles movimentam um conhecimento anterior. Então, no momento em que a intuição está dizendo, a pessoa está conversando com você ali, mas você não está ouvindo a pessoa conversar, você está um passo à frente. O espírito que alcança um grau positivo de intuição
uma limpeza e uma clareza na intuição, ele consegue aconselhar com mais sabedoria, ele consegue se movimentar com mais sabedoria e ele comete menos erros. Porque ele entendeu o que é causa e efeito. Não é um caos. Não tem ninguém jogando dados. Eu vou fazer uma corrupção aqui que se ninguém ver eu não vou pagar por isso. Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. E não é um pagar por isso, vão tirar o meu dinheiro. É você deitar para dormir e toda vez que eu faço um barulho na janela, você acorda. Ah, é a Polícia Federal. Isso aqui já é tua paz. Quanto custa? Quanto custa essa paz do não ter sossego? Ou a mulher que está traindo o marido e o celular vibra na mesa, ela, ai meu Deus do céu, será que é ele? Pode não ser nada, mas sempre é. Esse é o preço que se paga por fazer a coisa que é errada, que fazer a coisa desonesta. Então, quando eu compreendo que essa lei vai se aplicar a tudo na vida, eu me afasto, olho e paro. Se isso se aplica com as coisas ruins e nunca falha, então também não vai falhar com as boas. Então eu vou começar a fazer coisa boa aqui para colher lá na frente. Chega uma hora que não aguenta mais colher coisa boa. Não no sentido negativo, né? Mas no sentido positivo. No sentido de entender. Me colocando nessa posição, a gratidão que este trabalho que eu faço me traz, eu não tenho mais onde pôr. Então eu estou pedindo para as pessoas, a gratidão que você vem dar para mim, dá para alguém que não tem. Porque é muita gratidão. É uma gratidão que eu nunca tive. E é uma gratidão que eu não sei gerenciar. Isso significa o quê? Significa que o trabalho está modificando vidas. Se eu tomo essa gratidão para mim, eu acho que eu sou o trabalho. Eu não sou. Está grato com o trabalho? Então vai servir alguém que não tem. Vai ajudar alguém que não pode. O que eu pude fazer é isso. Então isso é intuição. É perceber que esse movimento está se estendendo. Ah, eu assisti um vídeo do Vitor e eu gostei, mas o Vitor falou de Joana, eu gostei de Joana, que falou de Jung, que eu gostei de Jung. E aí citou Freud, que eu não conhecia. E o que isso significa? Significa que eu vou chegar na minha casa e vou falar para o meu filho, eu te amo. Sem que ele esteja esperando. Porque nisso você está sendo grato. Faça isso. Dê um abraço na sua esposa, vai lá visitar sua mãe, que você não visita mais, faça alguma coisa neste sentido e a tua gratidão será dada a quem realmente merece ela, que é Deus. Que está em mim, que está em você, que está em todo mundo. Então esse movimento intuitivo vai te levar a isso. Concluir que o teu presente foi determinado pelo teu passado e que neste exato momento você está definindo o que receberá lá na frente, mas sem mudar uma vírgula. Então o bem que você faz volta proporcionalmente a isso. Sim, exato. E chega um ponto que fala, não dá, divide isso aí, vamos dividir isso aqui com mais gente. Então quando a Senhora fez a abertura e falou, ele faz 4 estudos, foi aí que eu entendi que eu faço 4 estudos. Porque até então eu fico pensando, será que não dá para fazer uma sexta também? É uma extensão, não é um esforço. Não é uma dificuldade, é uma conexão. Olha, essas vidas estão mudando, e essas vidas que estão mudando outras vidas. E católicos estão sendo beneficiados, e moradores de rua estão sendo beneficiados, e usuários de drogas estão sendo beneficiados. E aquele filho que ia tomar uma chinelada, agora só toma uma bronca. Qual é o preço disso? E o que faz esse sistema funcionar? É a minha bondade? É a bondade de Joana? Não, é a lei de causa e efeito. E a tua intuição está o tempo todo te falando, cuidado, trata direito dessa pessoa. Eu sei que teu plantão tem 12 horas, mas esse cara está doente, ele vai reclamar mesmo. Trata ele com carinho. Você não sabe quem está aí. Essas conexões vão abrindo um campo. E aí, a partir do momento que o campo abriu, né, onde passa um boi, passa uma boiada. Graças a Deus por isso. Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. A alma que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Aí Joana fala, Jung fala, Kardec fala, é uma coisa só. Nós ainda temos uma visão fisiológica de que o médico é o profissional mais importante que existe. Quando nós entendermos que a mente é superior ao corpo,
Os terapeutas mentais serão mais importantes. Aqui eu não estou falando como psicólogo, eu estou falando do professor de yoga, eu estou falando de quem faz o reiki, eu estou falando do terapeuta ocupacional, do pedagogo, desses indivíduos assim que são extremamente desvalorizados. O menino é o pai do homem, diria o poeta inglês. E olha como nós tratamos os pedagogos. Olha o quanto pagamos para os pedagogos. Olha o quanto os consultamos. É a faculdade normalmente mais barata que tem, não é? O curso mais barato de uma faculdade. E é isso que define o caráter do ser. Olha como nós tratamos os psicólogos, olha como nós tratamos os terapeutas ocupacionais. Como se fossem profissões de segundo escalão. Este é o tamanho do nosso materialismo. E quando o indivíduo que é médico, e ele se conecta com a parte espiritual, aí ele alcança uma amplitude muito maior de conversar com o indivíduo. Então eu não estou dizendo que tem que ser o psicólogo, eu estou dizendo que tem que ser um hábito nosso conversar sobre as questões emocionais da mesma forma que nós falamos das questões físicas. Porque você vai num consultório de médico, qualquer que seja, aí o indivíduo senta. Aí se uma pessoa tosse, ele já pensa, ai meu Deus, cubro o rosto ou não cubro? Eu estou tossindo no consultório médico, né? O que essa pessoa será que ela tem? Aí a pessoa começa a conversar. Ah, eu estou com uma dor nas costas, porque me travou aqui. Ah, eu também, na minha coluna. E vão falando. E vão falando, e a hora que o médico chama até fala assim, não, pera um pouquinho, vamos conversar aqui. Como que são duas pessoas no consultório de psicologia? Ninguém fala. Imagina que eu vou contar que eu tenho um problema psicológico. Estou aqui porque não vim ler a revista. Vou conversar com um psicólogo aí, porque tem uns negócios aí, umas coisas. Vergonha. Como se isso não pudesse ser falado. Como se isso fosse um bloqueio. Como se o nosso espírito não pudesse acontecer. Então, da mesma maneira que se eu fraturar uma perna e não engessá-la, daqui a pouco eu posso perdê-la, se eu não compreender o que está acontecendo com o meu emocional, eu também me perco. Eu posso enlouquecer, eu posso deprimir, eu posso bipolarizar, eu posso começar a usar droga, eu posso me perder. Disfunção sexual, porque não tratei, não é? Então, a alma que boas resoluções tomou na erraticidade, portanto, naquele momento entre uma encarnação e outra, quando estávamos só em espírito, e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos. Ou seja, se quando na erraticidade eu estudo, e este estudo já melhora a minha próxima encarnação, então significa que se eu estudar na encarnação também melhora a minha próxima erraticidade. Não é? Então aquela estadia de 6 anos no umbral vira 4. Só que 4 com uma visão diferente do que era. Existe uma questão entre estar no umbral sem saber onde eu estou e estar no umbral conectado ao que é o umbral porque eu estudei. Então eu desencarno e me vejo no umbral e penso, ih, falhei, vou ter que sentar aqui e descobrir onde. Aí eu vou ver gente passando, arrastando corrente, dragão voando para lá, grito para lá, e eu vou pensar assim, olha só o quanto estes ainda estão sofrendo, e eu estou aqui sentado na pedra pensando, não vou achar que Deus me ama? Não vou conectar o quanto eu caminhei? Olha, um tempo atrás eu era esse dragão gritando aí, agora eu estou aqui pensando sobre ele. Isso é o tamanho do crescimento. E onde eu conquisto esse mérito? Aqui e agora. Isso que vocês estão fazendo. Porque às vezes a pessoa vem para a palestra e o seminário, ela já acha isso normal e ela pensa, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Você já está fazendo. Tem cadeiras vazias aqui. Tem muitas pessoas não interessadas também nisso aqui, no material, mas você está. O seu espírito vai se beneficiar disso. Depois que eu desencarnar na erraticidade, não, hoje no teu almoço você já vai almoçar diferente. Alguém vai sair daqui e vai abraçar uma outra pessoa que não abraçava há muito tempo. Alguém vai sair daqui e na terça-feira vai trabalhar de uma forma que não trabalhava há muito tempo. Se conectando com isso, entendendo, enraizando o seu processo de uma maneira sagrada, se nutrindo muito mais da gratidão do que daquele peso. Ah, eu vou ter que trabalhar de novo. Ah, eu não aguento mais essa vida. Ah, eu não aguento esse marido. Ah, eu não aguento o quê? Se todas estas escolhas foram tuas, você aceitou o pedido de casamento ou pediu? Você que foi à entrevista de emprego. Por que a culpa é do outro? Ah, mas eu não aguento essa vida porque eu tenho uma depressão. Por que a culpa é do outro? Estude.
Estudando, eu alcanço isso. E aí Kardec falando da ideia intuitiva. Quando eu faço isso tudo, quer dizer, eu me melhoro, me aprimoro, eu tenho menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na existência precedente, porque a ideia intuitiva é isso. A intuição, ela é o sentido que ultrapassa o corpo físico. Depois que eu desencarno, eu não enxergo mais pelos olhos, mas eu continuo tendo intuição como espírito. Então a intuição das nossas sensações, dos nossos sentidos, é a única que permanece na erraticidade. Então, se eu na erraticidade sou um espírito muito intuitivo, quando eu encarno, essa intuição vence com mais facilidade o materialismo, então eu sou um encarnado mais intuitivo. E sendo mais intuitivo, eu tenho menos chance de cometer besteiras, ou cometendo besteiras, eu tenho mais chance de identificá-las mais rápido e, por consequência, reduzir danos. Assim, cada existência ele marca um progresso intelectual e moral. Então, vou estudar seminários lá no mês, 97 anos, vou ficar aqui só no intelecto. Mas aí a hora que eu saio na rua eu vou xingar um cara que me fechou no trânsito. Não adianta. Tá? É o que eu estou fazendo com esta existência no que se refere a aprimoramento moral e intelectual. É agora, não é uma coisa para depois. É você raciocinar hoje e pensar o quanto eu cresci de 5 anos para cá. Quanto eu cresci de 4 anos para cá? Que feedback as pessoas têm me dado? Ah, Vitor, eu não tenho feedback porque eu não tenho amigos. Esse é o feedback. Esse é o teu feedback. Eu não tenho feedback porque me jogaram no asilo. Esse é o teu feedback. Teve 80 anos para viver e fazer um monte de pontes. Chegou aos 80 e não tem uma pessoa? Então talvez não seja um mundo que é cruel. Talvez você foi construindo muros. Eu faço a leitura de maneira diferente. Se eu não tenho amigo, se eu não tenho namorado, se eu estou infeliz no casamento, se eu não gosto do meu emprego, é porque eu fiz escolhas em momentos que eram cruciais, mas que agora não são mais e não atualizei. Eu aceitei esse emprego porque eu tinha 23 anos de idade e estava desesperado para trocar de carro, mas eu estou nele ainda com 35 anos de idade. Já troquei de carro, já não preciso mais disso e fico reclamando, porque não quero sair. Agora, isso vai para o espírito. Eu me acomodo, eu me dificulto, eu me desoriento e eu me desqualifico. E não me desqualificar, eu projeto. Então, hoje nós temos um movimento, eu não estou falando aqui do ideal feminista de combater o machismo. Eu estou falando aqui do ideal feminista de instituir o feminismo. As pessoas falam, o machismo é errado, vamos instituir o feminismo. Ora, se eu sou um espírito, eu tenho consciência que eu encarno em todos os corpos. Se eu tenho consciência que pela causa e efeito eu sou colocado nas mesmas provas que eu fiz os outros passarem para desenvolver empatia, por que eu não consigo contatar a informação de que grande número de feministas radicais que existem hoje são os machistas que desencarnaram? Construíram um império machista para oprimir as mulheres e agora que nasceram oprimidos, não, isso aqui está errado. Aí o mundo polariza, as mulheres dominam tudo, os homens ficam oprimidos e nunca acaba. Nunca acaba. É desconstruir as coisas. Eu tenho que desconstruir o machismo e não combater um mal com outro mal. É entender que eu não sou macho, eu não sou fêmea, eu sou espírito, assexuado, sem gênero, que possui em si o masculino e o feminino. Acabou. Todo o resto é essa inversão constante de papéis, onde eu coloco o outro e aí depois eu não quero ser colocado. Então isso vai acontecer com tudo. Tendo essa noção de mundo, tendo essa noção de intuição, eu paro de ficar trabalhando para ficar rodando em círculos e falo, não. Se o machismo não deu certo, o feminismo não vai dar certo. Se o racismo contra brancos não deu certo, contra negros não vai dar certo, contra asiáticos não vai dar certo. Não deu certo. Mostra um que deu. Mostra um regime, uma dieta. Mostra uma ideologia que ultrapassou todas as outras. Não existe. Qual que é a única coisa que o tempo não destruiu? Qual que é a única filosofia, ideologia ou ideia que o tempo não destruiu? O amor. Porque Deus é indestrutível. E Deus é amor.
O amor liga o muçulmano porque o muçulmano gosta do filhinho dele. O amor liga o budista porque o budista gosta do filhinho dele. O amor liga o ateu porque o ateu gosta do filhinho dele. Então o amor é a única religião presente em todos os corações. E é o único conceito que poderia nos unificar. Mas o que nós preferimos? Não, minha pele é um pouco mais clara que a sua, então eu sou melhor que você. Não, eu nasci com uma genitália diferente da sua, então eu sou melhor que você. Não dá, né? E nós vamos nos construindo socialmente para isso. Quem tem gato aqui sabe, o gato quando nasce você não sabe se é macho ou fêmea. É um gatinho bonitinho. E depois de adulto também não sabe não. Então por que nós precisamos nos definir assim? Sou macho, sou fêmea. Por que eu não posso ser espírito? Ter o masculino e o feminino? Por que eu não posso ser racional de vez em quando e afetivo? Por que eu tenho que ter esse medo de ser integral? Então, eu cresço moralmente quando eu desenvolvo isso em mim, porque não havendo processos não resolvidos em mim, não tem sombra para eu projetar. Não tendo sombra para projetar, eu aniquilei racismo, preconceito e sexismo. Aniquilei. Não existe em mim para projetar. O meu cérebro e a minha mente não recebem esta informação mais. Eu não consigo mais olhar para as pessoas e ver a cor da pele. Não faz diferença para mim. Eu não consigo ver para um casal de mão dadas e julgar se eles são do mesmo gênero ou não. Eu só olho e falo, olha como eles se amam. Olha esses dois caras andando na rua. Eu aqui com a minha namorada, cada um olhando para um celular e eles abraçados uns aos outros. Por que o amor dele não é tão importante quanto o meu? Por que o meu é mais importante? É, conexão maior, né? Coisa espiritual, holística e sagrada. Sempre sagrada. A Joana vai falar da individuação. A individuação é um convite severo ao ser humano que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. Está tudo aí. Um manual de vida, né? Não adianta eu ficar perguntando, Senhor, mande-me respostas. Ele vai falar, ô louco, o que mais eu tenho que fazer? Já escrevi, já desenhei, já fiz de tudo. Você ouviu uma música clássica, você já parou para ouvir uma música clássica num quarto escuro? Fecha seus olhos assim, coloca uma música clássica aí de 12, 15 minutos, ela vai te levando, formando um filme na tua cabeça. Você vê cena de ação, você vê romance, você vê tudo isso. Tanto que a maioria dos filmes tem como fundo a música clássica na trilha, né? Principalmente os de terror. Mas que hora eu me conecto com isso? Olha só, os caras montam uma orquestra daquele tamanho, com cada indivíduo afinadinho, sabendo ler aquelas notas, um indivíduo coordenando tudo isso, e o outro fala, a música clássica é chata. Chato é você. Chato é você, porque aquilo é genial, porque o chato é aquilo que é achatado, aquilo que não oscila, aquilo que é sempre a mesma coisa. Isso é chato. O que não é chato é aquilo que traz emoção para a nossa vida, nos faz chorar, nos faz sorrir, e a arte faz isso, o teatro faz isso, assim, pesquisas mostram que 90% da população não gosta disso. Então do que nós gostamos? Porque essas coisas mexem com as nossas emoções em um nível que nos deixam reféns. Ai não, o cara vai assistir um filme, começa a chorar e ele olha pro lado assim, ó. Nossa, ninguém pode me ver chorando. Ele não pensa, olha só, eles montaram uma cena tão perfeita, o diretor foi tão primoroso que conseguiu tirar uma lágrima de mim. Ele pensa, não, se eu estou chorando aqui é porque eu sou fraco. Não é isso. É essa conexão maior com tudo que é espiritual. Então o que seria individuação? Quando o meu espírito consegue se comunicar sem ruído, eu individuei. Isso também é Jung. Individuação. Quando todo aquele bloqueio dos arquétipos e dos complexos, aquele ruído na comunicação que eu falei naquela imagem, não existe mais. Eu me individuo. Então, a individuação é um convite severo ao ser humano que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz. Porque existe o que eu sou, existe o que eu penso que eu sou, existe o que eu vendo para os outros e existe o que os outros compram. Tem 4 coisas aqui. E na verdade, o que eu sou disso tudo? Tentáculos. Eu sou todas elas. A criatura nunca supera o Criador.
Nunca. Por mais que um filho possa ser grato à mãe, ele nunca vai conseguir dar essa vida de volta para ela. A não ser que ele venha mãe. Mas naquele momento, a gratidão de um filho nunca supera o que uma mãe fez por ele. De optar e falar, eu vou tirar 9 meses da minha vida, eu vou ficar com enjoos, vou ficar com um monte de desconforto, vou me sentir estranha no meu corpo, vou ser julgada pelas pessoas, vai ter um monte de gente falando que eu tenho que comer, como eu tenho que dormir, que nome eu tenho que colocar, vai nascer com a cara do pai, eu não vou poder falar nada, vou amamentar, vou levar ao médico, vou trocar fralda, vou descobrir o preço da fralda, vou descobrir que fralda nunca é o suficiente, e quando isso tudo terminar, como é que eu devolvo isso para essa mulher? Como devolve isso? Tendo uma vida plena. E se esse amor de mãe, que é uma extensão, um tentáculo do que é o amor de Deus, calcula Deus. Calcula se dá. Se dá para chegar nesse ponto de falar, olha, Vitor, você foi muito bom, fez 2.500 palestras, então agora eu amo você. Ele me ama sem fazer palestra. Ele ama porque ele é amor. Não é uma função dele. É o que é. Constante. Mas te ama quando você está fumando, bebendo? Ama nessa hora também. Te ama quando você está no sucesso? Nessa hora também. É o amor constante e pleno. Como se fosse um sinal de Wi-Fi que alguns corações conseguem captar e outros não. O amor de Deus está meio fraco. Não é o amor de Deus que está fraco. Tem o roteador que não é bom. Está o tempo todo aqui. Mostrando. O cachorrinho que vem abanando o rabo para você é Deus. A criança brincando é Deus. A criança chorando no avião é Deus. E sempre tem uma criança chorando no avião. Parece que as companhias falam assim, vamos pôr uma criança chorando em cada avião. Porque é Deus. A criança está chorando, é vida. Então nós fazemos o quê? 2 movimentos inversos. Primeiro, quando a mãe passa por todo esse processo, o pai passa também, não estou dizendo que o pai é menos importante, eu só fiz uma conexão afetiva. Vai para o dia do nascimento, aí a mãe está lá fazendo um parto normal e de repente ela sente que o bebê saiu. Enquanto ela não ouve o choro, ela não tem paz. Quando chora o coração dela, pronto, minha parte eu fiz, daqui para frente é uma outra coisa. Eu consegui, eu vou ver o meu filho, eu vou conhecê-lo vivo. O coração dela se enternece porque choro é vida. E depois de um tempo, o que nós fazemos? Engole esse choro, cala essa boca, não reclama, fica quieto, você chora demais, que chorona. Mas assiste um filme e chora. É isso. Nós transformamos o choro em morte. O mesmo choro que lembrava a vida. Então nesse voo para cá eu vi uma mulher com 2 filhos, um bebê e mais um, só ela, embarcando de São Paulo para Porto Alegre. Sentou lá no fundo. E quando a mulher tem um filho, não é só o filho, né? Ela tem uma sacola para o filho, uma sacola para ela, uma sacola para colocar as coisas na sacola. Carregando tudo isso sozinha, segurando o bebê, o outro filho dela querendo pular pela janela do avião, querendo mexer em todos os botões, o outro chorando, ela conseguindo amamentar, fazendo tudo isso, e aí um cara lá na frente com cara feia porque o bebê está chorando. Este é o desamor. Ela é o amor. Ela um pouco colocou essa criança para chorar no meu ouvido porque ela não gosta de mim. Ela está passando por um processo muito difícil que só quem ama entende. Então ali eu vejo Deus. Deus está chorando aqui ao meu lado. Quanto mais alto a criança chora, mais eu ouço Deus. E mais eu me sinto conectado com esse momento. E mais eu entendo que a vida está acontecendo o tempo todo. Porque daria tudo uma pessoa que vai visitar o pai na UTI para vê-lo gritando de dor quando ele está lá na entubada. Nós não podemos nos esquecer disso. O processo de individuação é permitir que o meu espírito grite, chore, reclama, implore, peça, se humilhe, porque assim a cura vem. Porque eu me conecto com Deus é nisso, é na manifestação genuína, não dessa coisa de eu sou forte, eu não choro, meus sentimentos não me dominam. Então nem Jesus sentaria ao seu lado, porque ele disse, vim para os doentes, porque os sãos não precisam de cura. Então se eu quero sentir Jesus na minha vida, eu tenho que primeiro permitir que a doença apareça. A doença do Espírito. Aí Jesus vem. Agora que você se assumiu doente,
Agora que você assumiu o teu ser real, que é esse resmungão, ranzinza, procrastinador, reclamador, agora eu posso te ajudar. Antes você não precisava de ajuda e eu ia vir aqui fazer o quê, né? Todo mundo conhece uma pessoa, e quem não conhece é esta pessoa, que nunca precisa de ajuda. E resolve o problema de todo mundo. Aí um dia ela resolve precisar de ajuda. O que as pessoas falam? Ah, imagina, você é forte, você vai conseguir. Não, eu estou precisando de ajuda. Ah, para com isso, dá só 2 tapinhas nas costas e vai embora. Fala, não, é verdade, gente, eu estou sofrendo. Ah, mas você é uma fortaleza. Não recebe ajuda. Porque construiu para os outros isso aqui, ó, um ser imaginário ou fugaz. Eu não passo por isso. Eu não choro assistindo filme. Eu não assisto novela. Eu não sei o quê. E ele não se constrói de verdade. Né? Vai ficando para trás. Que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. É sempre você. Ah, mas tem um obsessor aqui que está me fazendo agir dessa maneira. Este obsessor chama-se vício. Este obsessor chama-se ignorância, porque você não levou luz até aí. Tem uma área do teu psiquismo que está escura. E como é que eu coloco luz nela? Quando você abre o Evangelho, por exemplo, tem que pôr um óculos escuro, de tanta luz que você vê ali. Cada vez que você abre o Evangelho, teu coração se conecta a ele por uma luz que irradia. E cada vez que você absorve o que está no Evangelho, você modifica o que está dentro de você. Por isso que você pode abrir 10 vezes no mesmo lugar. Você nunca lê 10 vezes a mesma coisa. Porque você muda. É assim que nós vamos nos construindo. No início da sua individuação, o ser humano pouco discerne sobre o que é a realidade. Nele permanece uma vaga percepção do que é real em relação ao que é imaginativo. Isso se dá também para quem está desenvolvendo mediunidade. Será que esse pensamento é meu ou é do espírito? Será que isso aqui é animismo ou é do outro? Aí, será que eu falo? Aí, esse nome, não tem uma segurança. Então, quando a pessoa vai para um processo de terapia, ela não sabe mais o que é real e o que é mentira. Isso aqui é realidade ou eu estou fingindo que é isso aqui? Eu realmente gosto ou eu não gosto? Bom, então, para que eu estou dizendo isso? Se você está num momento da sua vida em que você não se reconhece e que você não sabe o que fazer, bem-vindo. Bem-vindo à realidade. Se você está num momento da sua vida em que você sabe tudo e nada te traz dúvidas, talvez esteja na hora de buscá-las. Talvez esteja na hora de ler coisas que você rejeita, de conversar com pessoas que você não gosta e de receber feedbacks que te parecem dolorosos, porque não é por aí. Então, quanto mais eu entro nessa noção de isso é meu ou isso não é meu, é do obsessor, é meu, é porque eu sou italiano, é porque eu sou do signo de Áries, o que é? Aí você começa a chegar no ponto. Como é que eu faço para buscar essa ajuda? Aí você busca ajuda. Aí a pessoa vem para a terapia. E aí o terapeuta fala para a pessoa, olha, tenta fazer coisas fora da sua área de comum, vai achar um hobby, vai fazer alguma coisa para ver como você se sente. E aí depois você vai dando feedback. Aí a pessoa fala, não consegui fazer nada, não tive tempo. Não consegui fazer nada, não tive tempo. Na 10ª sessão, não consegui fazer nada, não tive tempo. Então o que você está fazendo aqui? Porque se eu vou a um médico e ele me fala, toma esse remédio, e eu não tomo o remédio, eu vou achar que o médico é ruim. Ou que a doença é incurável. Então se eu busco Joana de Ângeles, Jung, Espiritismo, e aí o Espiritismo me convida a fazer coisas diferentes e eu não faço, eu vou achar que o Espiritismo é a mesma coisa. Ah, de novo essa palestra, bem-aventurados os aflitos. Mas que hora ela se tornou verdade na sua vida? Porque quando uma coisa se torna verdade, eu quero ela sempre. Seja um filme ou o que for. O filme Senhor dos Anéis, por exemplo, eu acho que eu já vi mais de 100 vezes. Não enjoo. Então, se o dia que você sentar e falar, opa, bem-aventurados os aflitos, é porque você entendeu aquela mensagem e ela te curou e agora você quer ouvir de novo, porque isso te traz memórias boas. Quando você ouve e fala de novo esse tema, é porque você nunca o pôs em prática. Porque tudo o que está no Evangelho, quando colocado em prática, vai te trazer sentimentos bons, nunca ruins. Se teve um sentimento ruim, ou você interpretou aquilo errado,
ou atuou aquilo de forma errada. Mas nunca o Evangelho vai te punir. Nunca o Evangelho vai te deixar com culpa. Ele vai revelar a culpa que existe aí dentro. Ele vai revelar a punição que você tem cometido. Mas ele não causa essas coisas. É só assim, iluminar. Iluminar. E é a partir do momento que sabe, dói, não é? Lembra quando é criança? Você cai, faz um ralado e continua brincando. Aí alguém fala, olha, tá ralado o seu braço. Aí dói. Não é? Aí você lê Joana, ela fala, olha, você é arrogante. Aí dói. Mas não é que Joana te transformou em arrogante. Ela mostrou. Ela jogou o holofote ali e falou, olha, você é arrogante, você é procrastinador, você é mentiroso, você é desonesto, você é egoísta, mas você também é talentoso, você é uma pessoa que tem interesses movimentando aí dentro, e aí você fala, o que eu faço com isso? Não adianta jogar para Joana. Não adianta jogar para o esposo, para a esposa. É você. Então, se você não quer entrar em contato com feridas que vão te fazer sentir dores que já estão ali, eu te sugiro ir para casa e ficar assistindo Faustão. Se você quer alcançar uma evolução espiritual, eu te sugiro preparar o ambiente, porque vai doer, não a leitura, mas a revelação das feridas que estão ali. Doendo faz tempo, mas você nem imagina. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O progresso é lei da natureza. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. E aí, às vezes, mesmo quando eu vou montar o seminário ou a palestra, quando eu estou assistindo a de alguém, eu penso, mas estava lá mesmo? A pessoa fala, há muitas moradas na casa de meu pai, eu vou conferir, porque eu já li isso 3 vezes e nunca entendi essa mensagem. Isso acontece muito, porque eu vou ficando preparado. O progresso é lei da natureza. O que é da natureza é natural, vai acontecer você querendo ou não. Então você irá progredir. E às vezes isso soa como, ai, eu quero ficar tanto aqui na zona de conforto, ver esse cara me obrigar a progredir. Esse cara não é uma pessoa, é uma lei natural. A destruição, que a nós parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. É o que o psiquiatra de São Paulo, Dr. Valdemar Magaldi, fala. Para que eu viva, algo tem que morrer. Para que eu consiga ter vida, eu preciso comer uma maçã. Esta maçã morre, eu vivo. Isso vai se dando em tudo. Para que o meu espírito viva, este corpo aqui vai ter que morrer. Senão o meu espírito não vive. Eu vou ficar ali numa cadeira de roda, numa sonda para o resto da vida. Ele tem que ir para que eu possa me transformar em algo melhor e os aprendizados dessa vida. E aí, se eu morrer num asilo sozinho, ou se eu morrer com todos os meus bisnetos no meu colo, é o que eu vou definir na minha próxima encarnação. Eu vou refletir sobre aquilo. O quanto eu tenho do outro lado. Então eu imagino que a partir do momento que eu passo a ter essa visão, eu não temo a transformação. Porque eu não posso ser aniquilado. Fica tranquilo. Mas e se eu fizer isso e morrer? Não vai morrer. Mas e se eu fizer isso e doer? A dor também vai passar. Não pode aniquilar. Então, se não pode aniquilar, eu não posso aniquilar o amor, eu não posso aniquilar o ódio, eu não posso aniquilar o medo. O que eu faço? Eu transformo. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier também era espírita e não sabia. Porque se o progresso é uma lei natural, e na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então está aí. O científico te dizendo isso. O teu ódio se transforma em amor. O seu medo se transforma em coragem. A sua ignorância se transforma em sabedoria. Pelo processo da depuração ativa de tomar posse dessas situações e fazê-las acontecer. Não só ficar sentado esperando. Movimentos. Tá? Então assim, não tenha medo de abrir mão de coisas atuais, porque outras virão.
Tá? A tranquilidade que eu deixo é, no mundo espiritual, sendo Deus onipresente, Ele tem que estar em todos os locais ao mesmo tempo. Portanto, não existe nenhum local no mundo onde Deus não esteja. Ou seja, não existe vácuo. Tudo do que você abrir mão será substituído por outra coisa. Nunca ficará vazio. Você pode não enxergar, mas está lá. Ah, mas eu saí do meu casamento e estou solitária. Não, agora você está consigo. Se na sua companhia você se acha solitária, então é porque você não está se vendo. Eu não posso sentir que eu tenho uma companhia só quando meu marido está perto, quando minha esposa está perto. Eu tenho que me sentir acompanhado quando eu estou comigo. Eu tenho que gostar da minha companhia, senão como é que eu posso cobrar que alguém goste? Eu não consigo ficar um fim de semana comigo. Já dá desespero, eu tenho que sair para ir para a balada, para me relacionar sexualmente, e eu quero que alguém me namore pro resto da vida? Não vai rolar. Não vai rolar. Parte de mim primeiro. Primeiro eu compreendo que eu não estou sozinho porque eu tenho a mim. Depois eu compreendo que eu não estou abandonado porque eu tenho um mentor. E eu compreendo que este mentor foi designado por Deus e pelo coração desse mentor que falou: tá bom, vai, eu vou ajudar o Vitor porque o Vitor já não tem mais jeito, não, ele tem falhado muito, então nessa eu vou ajudar o Vitor. E eu sou grato a ele. E sendo grato a ele, eu sou grato a Deus. E sendo grato a Deus, eu sou grato a mim. E sendo grato a mim, eu posso te dar gratidão. Ao invés de falar, não gostei do que você fez, não. Se eu só tenho inveja, eu só dou inveja. Se eu só tenho crítica, eu só critico. Então o que eu faço quando eu tenho gratidão? Dou gratidão para todo mundo. Obrigado por vir, obrigado por sorrir, obrigado por estar, obrigado por me avisar, obrigado por desaparecer. Sempre obrigado. Tá? Num sentido positivo. Joana, diversos mecanismos de fuga da realidade se lhe apresentam convidativos. Desde a transferência de culpa à introjeção das responsabilidades, a projeção da imagem deteriorada, a complementação fantasiosa e sucessivamente. Mecanismo de fuga e mecanismo de defesa é o seguinte: nós somos convidados a entrar em contato com a realidade. Aí eu saio de casa, vou ler um livro, vou assistir uma palestra, vou ver um vídeo, vou fazer uma meditação e entro em contato com a realidade. O que a minha mente faz? Sai correndo. Sai correndo. Ela vai achar um motivo para sair daqui. Então, se o que está sendo dito aqui, nessa palestra, é bom para você, você está aqui agora. Se não é bom, você vai pensar: esse cachorro fica latindo aí fora está me incomodando, esse carro passando aí fora está me incomodando. E você não está mais aqui. Você fugiu. Ficou presente até o final, vai vir aqui, vai me dar a mão, vai falar obrigado, foi maravilhoso, vai dar a mão para a cenourinha, obrigado, foi maravilhoso, mas eu estava aqui. O que você ouviu da palestra? Olha, eu vi 75 latidos do cachorro. Foi isso que eu absorvi da palestra. Foi isso que eu absorvi da lição. E o que eu absorvo da vida? Isso tudo. Quando o indivíduo fica nervoso porque o bebê chorou às 3 da manhã porque quer mamar e ele só escuta o choro, ele não escuta o filho dele pedindo vida, esse é o indivíduo ouvindo o cachorro. Só ouve o filho, só vê a fralda, não vê o sorriso, não vê a brincadeira, não vê o abraço, não vê tudo isso. Foge à realidade. E aí fala: eu vou trabalhar para dar um futuro bom para o meu filho, então eu vou fazer 3 turnos. E aí o filho fica sem pai. O que adianta dar um futuro bom para o meu filho se ele não tem presente comigo? Fuga da realidade. Na minha cabeça, eu estou trabalhando para que o meu filho tenha uma boa vida. Mas na realidade, eu estou deixando meu filho órfão de pai vivo. Porque é isso que eu me torno. Um pai vivo morto. Uma mãe viva morta. Que o aspecto é: eu só me torno pai quando eu estou em contato com o meu filho. Quando eu abro a porta de casa e eu vou embora, eu não sou mais pai. Eu sou o teu vizinho, depois eu sou o cara com quem você trabalha, depois eu sou o cara que estava no trânsito. Então eu só sou pai quando eu estou com o meu filho. Se eu fico o dia inteiro fora, eu nunca sou pai. Porque é só o meu filho que chama a mim de pai. Então nesta ausência, eu não desenvolvo isso em mim. Eu falo: olha, eu coloquei meus filhos nas melhores faculdades, melhores universidades. E aí você vai ver, por exemplo, lá em São Paulo isso tem muito, e aqui eu imagino que tem, em todo lugar tem, inúmeros estudantes de graduações que são difíceis de entrar, como medicina, jornalismo, morrendo por overdose de droga. Porque tiveram uma ótima vida, mas são órfãos. Não tem uma conexão com o pai. O pai é o dinheiro, capotando o carro, que ganha quando faz 18 anos. Por que acontece isso? Por conta disso.
Eu fugi a realidade, mas na minha cabeça, aí o pai fala, dei tudo para você, te coloquei na melhor escola, te dei o melhor carro, fiz tudo para que você pudesse fazer natação, yoga, karatê. O que eu não te dei? Aí hoje eu entendo. Você não me deu você. Eu tive professores, eu tive instrutores, mas eu não tive pai. E não tendo pai, que é o mecanismo regulador do psiquismo, como é que eu vou me regular? Lembra que eu falei de poder finalmente ir ao mercado sozinho e só comprar porcaria? O menino que ficava na pressão, eu estou aqui me matando de trabalhar para você estudar, passe no vestibular, ele passa, quando ele chega lá ele fala, opa, estou no mercado, dá LSD, dá a cocaína, dá o crack, dá tudo. Ele se arrebenta. Não tem conexão. O grounding, né, o aterramento, não existiu. Então o pai fica, onde foi que eu errei? É o amor. Então, não conseguindo entrar em contato com as realidades que me são trazidas, eu vou fugir. Projeção de sombra, eu vou achar que o problema é do outro, eu vou achar que o cara não é bom, a pessoa vai trocando de terapeuta. Quando a pessoa chega para mim e fala, Vitor, eu já fui em 5 terapeutas e nenhum deles foi bom, eu já sei que eu também não sou. Porque não é possível que todos tenham sido ruins. Porque a pessoa fala isso com que intenção? Eu estou te seduzindo pela vaidade para mostrar para você, olha, eu sou um caso difícil, mas eu confio que você vai dar conta. E aí se o indivíduo morde a isca, nós sabemos onde vai parar. Então eu já penso, bom, quanto tempo vai levar para eu não ser bom? Vou tentar mostrar isso para ela. Daqui a um tempo a pessoa está lá no 6º terapeuta falando que o Vitor não era bom. É esse o sentido. Tá? Tudo que nos é dado é possível. A mesma coisa que eu disse, ler Joana é difícil. Não é difícil. Difícil é ser ignorante. Difícil porque tudo para você parece não ter sentido. Então quando alguém fala, eu vou abrir uma janela com um linguajar difícil, mas o que eu faço? Pede ajuda. Porque tem alguém que tem facilidade com a linguagem. Facilidade de interpretação de texto, facilidade de montar o slide, facilidade de fazer a palestra, mas eu sou uma negação na cozinha. Então você não precisa ser uma pessoa que consegue ler Joana de Ângeles e interpretar isso. Mas você pode pedir ajuda para alguém que consegue. Então você poupa seu tempo. E depois que o método estiver desenvolvido na sua cabeça, aí você entende. Porque o que se diz que é difícil entender Joana é que, na verdade, Jung criou praticamente um novo idioma. Então, para estudar Joana, primeiro eu preciso desenvolver o idioma junguiano, aí depois quando eu leio Joana eu falo, entendi. Na verdade é como se eu estivesse lendo algo em grego e eu não sei grego. Esse é o processo de entender a base. Esse é o processo. Senão você fica refém sempre do... Trazendo a analogia para o filme, você fica sempre refém do filme dublado. Que você ouve a voz do cara e fala, não, esse aí é o Adam Sandler, não é esse cara aí. Esse aí é o Chuck Norris. Então você não sabe mais o que está sendo dito. Quando você desenvolve a habilidade e vai por si, você entende na língua original, você consegue compreender o que Joana está trazendo. Porque para você é uma nova língua. Você fala de sombra, projeção de sombra, como se estivesse falando de café e chocolate. Mediante esses mecanismos perturbadores, derrapa em transtornos neuróticos que mais o afastam da realidade, levando-o a fixar o pensamento em detalhes mal trabalhados do seu desenvolvimento psicológico, que apresenta saídas de escape para evitar o enfrentamento consigo mesmo, com a realidade que é e que mascara com a sombra individual de que se utiliza para ocultá-lo. Olha o derrapar. Transtorno neurótico. Não fica pensando que transtorno neurótico é só quem está em hospital psiquiátrico. Transtorno neurótico é quando você não consegue parar de pensar nas coisas. Transtorno neurótico é quando você quer ter o controle de tudo. É quando o teu humor fica oscilando. Todo mundo tem transtorno neurótico em algum ponto, se não trabalhar. Temos pequenas neuroses que podem se transformar em transtorno. Eu não consigo dormir porque o meu pensamento não se desliga. Transtorno neurótico. Eu estou comendo demais porque eu estou ansioso. Transtorno neurótico. Então por que acontece o transtorno neurótico? Porque quando eu tento fugir da realidade, eu caio no mundo da fantasia. E no mundo da fantasia tudo pode. No mundo da fantasia eu posso voar, no mundo da fantasia eu posso comer sem engordar, no mundo da fantasia eu posso fumar sem ter câncer, no mundo da fantasia eu posso tudo. Porque eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Não é? Nem percebo. Tanto que fizeram estudos neurocientíficos que identificaram que a maioria das pessoas ganha peso porque come em pé.
Quando você come em pé, teu cérebro não registra que você está comendo. Então você vai no armário, pega uma bolacha, você vai na geladeira, pega um negocinho, você não está comendo. Você simplesmente está passeando por ali. E essa caloria não é registrada, porque você não se sentou à mesa para fazer a refeição. E nós, às vezes, somos zumbis. Vai no armário para abrir para comer os sucrilhos acabou. Ué, quando que eu comi isso? Comi. Não vi que comi. Assim como não vi que fumei. A pessoa vai pegar o cigarro dela e fala, ué, mas acabou? Será que meu filho está fumando? Não, foi ela. Tá? Essa desconexão é um transtorno neurótico. Então, ou eu entro em contato com a realidade e tomo posse disto, ou então eu vou para o mundo da fantasia e aí eu fico nas mãos da fantasia e a fantasia pode me levar para onde eu quiser. Quantos indivíduos não caem nesse conto, né? Que se envolvem, por exemplo, com pessoas interessadas no dinheiro, é porque eu sou bonito, é porque ela me ama, e aí depois toma um golpe. Por que acontece isso? Foi para o mundo da fantasia, não foi para o mundo da realidade. E no mundo da realidade a coisa é mais difícil. Só que ela está dentro do campo científico, né? Ninguém vai sair voando no mundo da realidade. A necessidade de superar a ilusão, de vencer a fuga da realidade, mediante bem orientada psicoterapia, conduzirá o paciente a descobrir quem realmente é e quais são legitimamente os objetivos existenciais que deve buscar. Psicoterapia. Terapia se relaciona a tratamento e psico é mente. Não entenda a psicoterapia só como atendimento psicológico. É tudo o que eu disse que envolve colocar sua mente para descansar. Fazer uma caminhada por dia é psicoterapia, porque tua mente relaxa. Tá? Fazer uma viagem com a família é uma psicoterapia. Tudo é psicoterapia. Meditar é psicoterapia. Tá? Fazer uma leitura que te conforte é psicoterapia. Não fica pensando, então quer dizer que eu tenho que ir no psicólogo e se eu não tenho dinheiro. Não é isso. Tá? O psicólogo é uma pessoa que tem ferramentas que pode te ajudar a ir um pouco mais rápido. Mas de forma geral, qualquer coisa que seja conectada a tratar a sua mente já é psicoterapia. E isso vai nos conduzir a descobrir quem realmente somos e quais são legitimamente os objetivos existenciais que devemos buscar. Então, uma das coisas que são psicoterapêuticas, mas que tem um preconceito, é o ato de fazer nada. Fazer nada é uma bênção para a mente. De vez em quando eu preciso falar, estou fazendo nada. Aí a pessoa senta para fazer nada, alguém chega, ela, peraí, vou fingir que eu estou fazendo. Parece que o fazer nada é algo extremamente sujo. A mãe chega em casa, o filho ficou estudando o dia inteiro. Ele está assistindo televisão, fica o dia inteiro aí, não faz nada. É isso. Nós nos cobramos de fazer nada. Tem gente que se sente culpado quando está em casa e fala, vou só pôr os pés para cima, não vou atender telefone, deixa o filho se virar, não consegue. Aí o filho fala, mãe, ela pensa, que? Cadê minha meia? Tua meia está na gaveta. Não tá. Não tá. Aí a mãe vai lá, a meia aparece. Tá certo que a mãe tem essa capacidade de materializar a meia na gaveta. Mas não é só isso. É o indivíduo que não consegue falar, eu vou tirar um tempo para mim. Eu vou fazer nada. Fazer nada é terapêutico. Então nisso que eu não consigo, eu fico ocupando minha mente com um monte de coisa e não sobra espaço. Por nada. Porque é no nada que a minha mente vai dessa relaxada e conversar comigo. E fazer nada não é sentar e olhar para a televisão, porque isso é fazer algo. Fazer nada é simplesmente contemplar. Eu estou fazendo nada. Eu vou sentar na frente de casa ou na sacada do prédio e vou ficar olhando a rua. Eu vou deitar no meu quarto e vou ficar olhando o teto. E vou fazer isso 1 minuto, e 2 minutos, e 3 minutos, e vai me dar angústia. Eu vou sentir sede, eu vou sentir vontade. É isso que vai acontecer. Que é o que impede as pessoas de meditarem. Quando você aprender a fazer nada com os olhos abertos, você será capaz de meditar com eles fechados. Mas antes disso, não. Já tentou meditar sem saber fazer nada? Será que já passou 30 segundos? Já deve ter dado uns 40, né? Será que só eu estou de olho fechado? A pessoa abre, não, está todo mundo de olho fechado. É uma piada. O povo já está lá transcendendo e eu estou aqui, mas essa almofada não é confortável. Porque eu não sei fazer nada. Eu só sei fazer tudo, mas nada eu não sei fazer. Eu preciso de vez em quando fazer nada. O Vitor aqui, quando ele não tem nada para fazer, toma chimarrão. Pode ser, é uma boa maneira. Pode ser. Tá bom. Fazem nada juntos também.
É bom, isso é positivo. É uma boa ideia. Pergunta 97 do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, dos Espíritos. As ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número determinado? Resposta: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. O que isso aqui nos dá? Uma liberdade infinita. Eu posso ser o que eu quiser, porque não existe esse padrão de ser bom e ruim, de ser bonito e feio. É interminável, ilimitado e não há demarcação. Tem desde o indivíduo que está lá na era das cavernas ainda, matando dinossauro para comer, até o indivíduo que já está angelical, sendo missionário aqui no mundo. E entre todas essas coisas, você tem o pedófilo, você tem o necrófilo, você tem o altruísta, você tem o santo, você tem tudo. E todas essas coisas, como imagens arquetípicas ou memórias, estão dentro de você. Então, se você quiser ser um demônio, você consegue ser. Se você quiser ser um ditador, você consegue. Pode não conseguir para a sociedade, mas para o seu filho você consegue. Para a sua esposa você consegue. Se você quiser ser altruísta, você consegue. Então, de onde eu vou tirar esses recursos? Eu tenho que ser isso, porque senão eu não vou me aceitar. Então, eu tenho que ter esse corte de cabelo, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que ter essa aparência. Não existe. É infinito a paleta de possibilidades para o espírito. Então, assim, não importa onde você esteja, você está à frente de alguém, está atrás de alguém, mas tem que estar no controle de si. Não tem topo. Cheguei. Ganhei o troféu. Não tem topo. É uma consequência. Ninguém chega, fiz uma atitude boa, me tornei um espírito superior, agora eu vou sair fazendo isso. Pelo simples fato de não pensar nessa coisa que eu me torno superior. Quando fica automático para mim olhar para qualquer pessoa e tratá-la como se fosse minha mãe, ou como se fosse meu filho, ou como se fosse eu, acabou. Não tenho mais que pensar se eu sou bom ou ruim. Contanto que eu esteja dando para o outro exatamente o que eu dou para mim, amando ao outro como a mim mesmo, como pediu Jesus, eu sou bom. Mesmo que isso seja maldade, fica claro? Porque eu estou fazendo maldade comigo. Então, se eu tenho maldade comigo, eu vou te dar maldade. O importante é que eu seja justo ao dar ao outro exatamente o que eu pego para mim. Nisso eu sou bom. O resto é só uma consequência. Quanto mais eu melhorar, melhor os outros vão receber. Mas algumas pessoas pensam, primeiro eu tenho que ser bom pisando nos outros para depois ser bom para os outros. Nunca será. Desse jeito não. É aqui agora. Dentro da tua limitação, você já consegue ser justo, ser justa. E na justiça existe Deus. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Tá? Quer dizer, ninguém está te cobrando de nada. Eu vou até abrir isso, porque em dado momento, eu sei que o tempo, mas se puder falar mais uns 3 slides aqui, não tem problema não. Em dado momento, quando as coisas estavam ficando mais difíceis, saber o que tinha que ser feito da vida ou não, eu entrei num processo de crise e pedi ajuda para o meu mentor. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso disso aqui tudo? Qual é a minha função? Eu sou bom ou eu sou ruim? Está o suficiente ou está faltando? E a resposta foi o seguinte: a sua programação reencarnatória diz, você só precisa desencarnar por meios naturais. Porque por várias existências anteriores eu desencarnei pelo suicídio. Então a minha prova é só isso. Não se mate. Você pode morar embaixo da ponte, você pode fazer o que você quiser. Apenas não tire a sua própria vida e sua função terá sido feita. Isso me deu um alívio tão grande que eu falei, então agora que eu não preciso fazer nada, eu posso fazer tudo. Eu faço. E aí eu comecei a fazer os estudos e eu via que os estudos estavam meio emperrados assim na divulgação. Eu falava, eu não tenho apoio espiritual. E a minha orientação foi a seguinte: ninguém esperava que você fizesse isso. Você começou a fazer por conta própria. Vai levar um tempo para acreditarem nesse trabalho e alguém falar, não, eu vou ajudar esse cara. Não está no seu plano fazer isso. Você está fazendo isso de teimoso. Vai te dar benefícios, mas é da sua teimosia. Então, isso foi libertador. E o que eu quero dividir agora é essa liberdade. Tá? Ninguém tem que fazer algo obrigatoriamente. Nós estamos aqui pura e simplesmente para melhorarmos. Então, dentro da sua limitação,
não é ter um sentimento de inveja e inferioridade. Eu queria fazer palestra e não consigo. Eu queria saber dirigir e não consigo. Isso é do outro. É uma liberdade assim para falar, o que eu posso fazer hoje? Que seja bom para mim e que talvez seja bom para o outro. Aí você vai e faz. Aí as pessoas falam, tá legal. Aí eu faço de novo. Aí elas falam, tá legal. E aí quando você se dá conta, cresce. Então esses estudos que são feitos no YouTube, tem mais de 200 horas de material. 200 horas. Se eu falo, quem vai querer me ouvir falar 200 horas? Aí eu descubro que tem gente. Porque eu entendi que o que eu estou falando é de Deus. Não é de mim. Que não se cansa de ouvir Deus. Está aqui dentro. Se conectar assim, ó. Eu não preciso ser uma pessoa maravilhosa, eu não preciso ser perfeito, eu não preciso salvar o mundo. Eu só preciso ajudar o mundo a não se perder, não me perdendo. Se eu não puder fazer algo pelo outro, que eu seja pelo menos um modelo de alguém que do fracasso conseguiu construir algo. O self é possuidor de recursos desconhecidos e inestimáveis. E desde que penetrado conscientemente, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo, sem deixar marcas aflitivas e inseguranças quanto ao futuro que lhe está reservado. Então o self é o espírito. É a visão que Jung chama de self, é o que nós chamamos de espírito. Possuidor de recursos desconhecidos e inestimáveis. Está dentro de você um monte de valor. Não é só lixo, não. E o que você chama de lixo, sendo reciclado, vira ouro. É o que você vai fazer dessas coisas. Tem coisas que você joga fora na rua e depois passa alguém com um carrinho pegando e o cara está criando os filhos dele com o teu lixo. Então por que espiritualmente eu não posso fazer a mesma coisa? Ao invés de ficar gritando com o meu filho, jogando o meu lixo mental nele, por que eu não levo isso para a terapia e transformo isso em carinho? Senão eu fico criando um filho catador de lixo, cato o lixo do pai, cato o lixo da mãe, cato o lixo de todo mundo. Aí quando ele cresce, ele é o quê? Um lixo. É como ele se sente. Tudo que era lixo jogavam em mim, e agora querem que eu dê coisas boas? Só vai dar lixo de volta. Alguns ainda conseguem se modificar. Penetrado conscientemente, ou seja, por um processo desse que nós estamos fazendo aqui, pode arrancar o indivíduo do fracasso e erguê-lo para o triunfo, mas o ponto principal, sem deixar marcas aflitivas e inseguranças quanto ao futuro que lhe está reservado. Porque eu entendi que o futuro não virá me punir. Quem vai me punir é o meu presente se eu não fizer algo positivo. O futuro simplesmente acontece. E lá na frente eu vou pegar o que eu plantei. Só isso. Não tem mais nada, não tem insegurança, mas a movimentação tem que ser feita consciente. Já estamos encerrando, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Olha, o fato de eu falar que eu não sou bom o suficiente já me faz bom o suficiente, porque é humildade. Isso é ele dizendo. Não existe pessoa que não seja boa o suficiente para fazer algo bom. Não existe. Suas intenções podem estar corrompidas, mas a sua ação, ela pode ser positiva. Posso não saber porque eu estou fazendo aquilo, mas no meu movimento íntimo é para uma coisa melhor. Não se considere suficientemente bom para exercer, não deve por isso abster-se de orar. Então, outra coisa que eu sempre falo nos estudos e que eu falei aqui no intervalo. Se eu sou uma pessoa que bebe e quero parar de beber, mas quando eu chego em casa bêbado, eu não faço oração porque eu tenho vergonha de Deus, eu não vou parar de beber. Quem precisa entrar em contato com Deus é o bêbado que existe em mim, não o cara que não bebe. O cara que não bebe não precisa. Então é no momento do caos, é no momento da dor, é quando eu fui corrupto, é quando eu agredi uma pessoa, é nesse momento que eu oro. É nesse momento que a minha oração tem mais poder, porque eu estou colocando o meu vício para Deus olhar. E não escondendo o meu vício dele, para depois na virtude fazer uma oração bonitinha. Não existe nada que impeça você de ser uma pessoa melhor para si e, como consequência, ser uma pessoa melhor para o mundo. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade. Isso te liberta.
Eu não dou conta, não dá mesmo? Eu não quero. Ah, agora sim. Isso te liberta. Seja honesto. E aqui para fechar, no livro Respostas da Vida, de André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 3, Ingredientes do Êxito, eles trazem um texto extenso, mas eu tirei só uma parte. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando, quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Quero me realizar interiormente. Cola na parede do quarto isso aqui. É método. Onde eu tenho que atuar? Que maneira atuar? Que formas produzir essa atuação? O que esperar dessa atuação? Tudo isso de uma forma, pelo menos superficial, foi trazido aqui hoje. A realização interior não é algo que vem de fora para dentro. Eu absorvo o que está fora, mas é aqui dentro que a coisa começa. Eu me realizo interior significa tornar realidade aquilo que jaz no meu íntimo. E o que é que jaz no meu íntimo? Deus. Realizar-se interiormente é conectar-se a Deus sem interrupções, sem ruídos, sem medos, sem fugas, sem defesas. Passivamente aceitando esse amor imenso, interminável e soberano. Certo? Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, agradeço profundamente pela educação, por voltarem para a fé, porque a fé não volta, por esse momento.